A graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bem, irmãos, hoje nesse vídeo, aqui no canal Profecias do Fim, para quem não me conhece ainda, meu nome é Antony Queiroz, você está no canal Profecias do Fim, e hoje nesse vídeo eu venho trazer para vocês todo o fundamento e o porquê eu saí dos templos religiosos, o porquê eu parei de frequentar templos religiosos chamados de igreja. Então hoje eu vou passar dentro da palavra todo o fundamento para que vocês venham ao conhecimento da verdade e vocês vão ver o fundamento que eles não passam nos templos. Você nunca vai ouvir isso ser pregado lá dentro do templo onde você frequenta. Então, irmãos, eu peço que vocês fiquem até o final, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível, para que mais pessoas venham ao conhecimento da verdade. E para que você que não é inscrito também, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações em todas as notificações, para que todos os dias o YouTube venha te notificar de cada vídeo, de cada conteúdo novo que eu venho postar aqui. Conteúdos de grande relevância, de grande importância, que vai abrir a tua mente e vai abrir os teus olhos e a tua visão espiritual. Tá bom, irmãos? Então eu peço que vocês acompanhem esse vídeo até o final. Não deixem, não pulem nenhuma parte, acompanhem até o final, que com certeza vocês vão entender o porquê eu saí dos templos e o porquê aqueles que conhecem a verdade, os verdadeiros adoradores, não conseguem mais servir a Deus dentro dos templos. Tá bom, irmãos? Então se você tem dúvidas sobre esse assunto e você quer entender melhor sobre esse assunto, fique até o final do vídeo e você com certeza vai abrir a tua visão e a tua mentalidade espiritual vai ser outra a partir deste vídeo. Deus abençoe a sua vida. Bora pro vídeo agora. Alguém já parou para meditar o porquê que Pedro, que Jesus falou assim, sobre esta pedra fundarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então, lendo a grosso modo, dá a impressão que Jesus fundou a sua igreja de pau e pedra, de templo, né? Através de Pedro. Então isso é um erro, é um equívoco, que quem prega isso prega heresia. Por quê? Primeiro que os templos religiosos, sinagogas, eles já existiam desde a época do Velho Testamento, né? Então quando Cristo veio em carne, né, pregando as boas novas, o evangelho o reino dos céus, o reino de Deus na terra, ele já existiam os templos, né, que foram levantados por fariseus, por publicanos, por escribas, e na época do Velho Testamento os templos que foram levantados por Salomão e por outros reis, né? Enfim, os templos religiosos, entre aspas, sempre existiram, né? Mas quando Cristo veio, né, ele trouxe um novo evangelho, uma nova aliança, um novo concerto. Muitas coisas mudaram e uma delas foi a forma de se adorar e buscar ao Senhor. Ele disse, uma vez parado próximo ao poço de Jacó, para aquela mulher que iria tirar água, ele disse, ela disse a ele, os nossos antepassados vinham adorar a Deus aqui, no poço de Jacó, na fonte de Jacó. Algumas traduções dizem fonte. E o Senhor, olhando para a cidade de Jerusalém, disse, chegará a hora e já é, em que nem aqui, ou seja, nem aqui na fonte e nem em Jerusalém se adorará o Pai. Mas os que o adoram, o adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai busca os tais que assim o adorem. Então, Cristo quis dizer o que, irmãos? Que a adoração, a partir daquele momento que chegaria a hora, e já era a hora, né, em que a partir daquele momento quem adorasse a Deus deveria o adorar em espírito e em verdade. O que isso significa? Que não existiria um local físico para se adorar a Deus e se buscá-lo. Porque ele usou a fonte de Jacó e Israel, que era o próprio templo, né, de Deus, como se fosse considerada a cidade de Deus, né, como um espaço físico. E como os únicos lugares em que se adorava a Deus era ali, né, em todo mundo. Então, vendo dessa forma, Jesus viu, não, o Pai ele vai ser adorado por toda a terra. Então não terá um lugar específico para se adorá-lo, nem aqui e nem em Jerusalém. Mas os que o adoram, o adorarão em espírito e em verdade, independente de onde você esteja, independente de com quem você esteja, independente de que posição você esteja, seja em casa, fora de casa, no carro, no ônibus, hoje em dia, em qualquer lugar, você busca o Pai e o adora em espírito e em verdade. Dá para concordar até aqui, irmãos? Então tudo bem.
O que que acontece? Quando Jesus, então voltando um pouquinho, quando Jesus diz a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o que que Cristo quis dizer? Que Pedro, ele era duro de coração como uma pedra. Porque Pedro quer dizer pedra, né, em algumas traduções aí, né? E ele fundou a igreja a partir de Pedro, por quê? Porque foi Pedro um dos primeiros apóstolos de Cristo. Assim que Cristo ressuscitou, enquanto Cristo era vivo, eles não eram apóstolos. Eles eram discípulos, eles eram aprendizes. A partir do momento em que Cristo morreu e ressuscitou, ele deu autoridade, antes dele subir aos céus, ele deu autoridade apostólica aos seus discípulos. De alunos, discípulos, eles se tornaram mestres, eles se tornaram apóstolos e também fizeram discípulos. Então, o discípulo, ele é o aluno do mestre. Então, enquanto Cristo estava na terra, ele tinha discípulos. Assim que ele subiu, ele deu autoridade aos seus discípulos de apóstolo. E o que que acontece? Pedro, ele era coração duro, porque ele era meio que teimoso. Ele, apesar dele ser muito amigo de Cristo, ele ter uma proximidade com Cristo, né? Mas ele era muito teimoso, ele questionava muito o Senhor, né? E o que que aconteceu? Ele foi o único que negou a Jesus. Cristo falou hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, né? Tu me negarás. E ele rebateu com Cristo que jamais faria isso e negou Cristo 3 vezes. Então, antes, veja bem o fundamento para vocês entenderem, irmãos. Então, Cristo, já vendo todo o futuro, sabia quem estava com ele, a personalidade de cada discípulo. Então, ele conhecia muito bem Pedro, ele sabia que Pedro ia negá-lo, né? E ele sabia o que Pedro também se tornaria. Então, veja, quando Pedro negou Cristo, ele negou por medo. E é isso que vai acontecer agora na grande tribulação. Muitos vão negar a Deus por medo, porque Pedro, ele teve esses 2 estágios. Primeiro medo, depois coragem. Então, quando ele negou Cristo, ele negou por medo. E aí, assim que o galo cantou, ele se arrependeu e chorou amargamente, porque ele tinha negado o mestre, o filho de Deus. E ele jamais queria ter feito isso. Então, o que aconteceu? Quando Jesus subiu aos céus, passou-se uns dias, eles se reuniram em Pentecostes, vários, né, galileus ali e tal, e Pedro estava ali exortando. E Pedro começou na virtude do Espírito Santo, né, ele sentiu aquele vento do Espírito Santo soprando, e ele começou a ser cheio do Espírito Santo. Ali foi dado a ele o apostolado, espiritualmente falando. Ali Pedro foi revestido de um grande poder, de uma grande coragem, de uma grande autoridade no Senhor Jesus. E a partir daquele momento ele virou um verdadeiro apóstolo. Se vocês compararem, ver a história de Pedro antes dele ser apóstolo, enquanto ele era só discípulo, e depois de ser apóstolo, são 2 pessoas totalmente diferentes. Pedro, ele foi preso por amor a Cristo depois. O que ele tinha feito para não ir preso antes, que foi negar a Cristo, ele fez o contrário depois. Ele foi preso por amor a Cristo, ele foi chibatado, ele foi chicoteado por amor a Cristo. E quando ele saiu da prisão, ele continuou pregando o evangelho, mesmo correndo o risco até de ser morto. Ele disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E continuou pregando ali no meio deles. Então vocês veem a figura de Pedro antes e depois. Ele era difícil, era uma pessoa difícil de entender, né? E ele falou, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, na parte onde menos esperava, foi dali que nasceu a igreja de Cristo. Por quê? Porque antes de Jesus, né, levantar Paulo como apóstolo dos gentios, ele primeiro levantou Pedro como apóstolo dos judeus. E quando foi para Pedro que primeiramente irmãos, foi para Pedro, primeiramente, que Cristo revelou os gentios, que a graça dele ia vir para nós, né? Porque os judeus não queriam aceitar. E aí Pedro, como ele era judeu, ele tinha toda uma cultura judaica e ele era meio que ainda respirava as coisas do Velho Testamento. Quando Deus mostrou para ele a visão do lençol subindo e descendo 3 vezes entre o céu e a terra, cheio de carnes imundas, impuras, e mandou ele comer, ele não entendeu a visão. E ele falou, não posso comer porque isso é impuro para nós judeus. E Deus falou para ele, não torne impuro, não chame de impuro aquilo que eu purifico. Não chame de maldição aquilo que eu abençoo. Só que Deus estava se referindo aos gentios, a nós, ao novo povo, ao resto da humanidade. A partir daquele momento, Deus ele estava espalhando a sua graça, né, de salvação, dando a oportunidade de salvação a toda a humanidade, não só mais aos judeus. Pedro meio que não entendeu, né?
E depois, mais para frente, né, Jesus tem um encontro com Paulo, com Saulo, né, que depois é chamado Paulo, né, e revela para ele o ministério dele. E ali Paulo, no começo ele começa a andar com Pedro, depois eles divergem ali entre eles, e Paulo segue para os gentios e Pedro continua para os judeus. Porém, a igreja, não templos, mas a igreja, o evangelho, a comunhão entre pessoas, irmãos, a verdade das escrituras veio através de Pedro, iniciou-se com Pedro. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, voltando, quando Cristo disse: e sobre esta pedra fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus se referia ao ministério, né, que ele estava dando a Pedro, né, porque isso foi antes de Jesus subir aos céus. E foi através de Pedro que o evangelho, né, começou na terra, e Paulo deu sequência trazendo para nós gentios. Certo, irmãos? Porém, vocês veem que Pedro ele nunca fundou um templo, ele nunca construiu um templo e ele não atendia em templos. Ainda que eles tivessem ido algumas vezes nos templos ensinar, mas eles não tinham esse hábito de fazer culto nos templos. Eles não tinham um templo para eles atender culto, como a gente vê hoje, né? A obra desses profetas, desses apóstolos, desses discípulos eram viajar, eram missões que eles faziam, eram cidades, bairros e nas casas, né? Mesmo já existindo templos. Algumas vezes eles iam ensinar nos templos, mas muitas vezes eles se retiravam porque os fariseus, sacerdotes daquela época, que eram os líderes dos templos, que comandavam os templos, assim como existem hoje os cabeças, né, que comandam os templos religiosos, eles não aceitavam o evangelho de Cristo. Então eles tinham dificuldade de pregar a verdade dentro dos templos, né? O próprio Cristo se afastou dos templos. Por quê? Porque todas as vezes que ele ia, né, falar a verdade, ele era confrontado pelos líderes dos templos. O que eu quero, os templos de pedra, né? Então o que eu quero dizer com isso? Que os templos de pedra religiosos, eles já têm um histórico ruim desde aquela época. Toda a verdade sempre foi pregada fora, mais fora do que dentro dos templos. Jesus e os seus apóstolos se manifestaram trazendo o evangelho mais fora do que dentro dos templos. Os líderes de templos sempre foram mal vistos por Cristo e pelos próprios apóstolos. O Senhor confrontou ali os escribas e fariseus, que eram os líderes dos templos, chamando eles de raça de víboras, de hipócritas, né? De falsos profetas, de lobos vorazes, porque eles pregavam a lei de Moisés, porém eles não aceitaram o próprio Filho de Deus. Inclusive, muitos judeus até hoje não aceitam que Cristo já veio e que morreu por nós. E aí depois vem falar que a gente fala o nome de Jesus errado, né? Sendo que eles nem acreditam que ele veio. Eles estão mais em pecado do que nós e ficam querendo corrigir a gente aí com o nome de Jesus, falando que tem que chamar de Yahushua. O que adianta falar o nome correto e negar o próprio Filho de Deus? Então, gente, a gente tem que ter entendimento antes da gente cair, né, nesses estudos hebraicos e judaicos aí, porque foram eles que negaram a Deus e eles vão pagar um alto preço por isso também. E a graça de Cristo veio, aliás, eles negaram a Cristo, quer dizer, e a graça de Deus, que é Cristo Jesus, veio para nós exatamente porque o povo dele rejeitou, que foi os judeus, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Os templos religiosos, eles têm um mau histórico desde aquela época. Por isso que Cristo, ele falou: haverá a hora e chegará a hora, e já é, em que nem aqui nem Israel se adorará ao Pai, mas os que adoram o adorarão em espírito e em verdade, porque assim o Pai busca os que o adoram. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu com ele. Cristo não determinou um lugar específico para ser adorado, nem para ser servido, nem para se tomar santa ceia, nem para se batizar. Veja que não tem nenhum mandamento, nenhum ensinamento dizendo que a Santa Ceia só pode ser tomada dentro de um templo religioso. Até porque o próprio apóstolo Paulo e o próprio Cristo não tomaram Santa Ceia nas sinagogas. Eles tomaram numa casa, entre eles ali. Estou falando que a Bíblia mostra, né? Outra coisa, o batismo, por exemplo, também. Jesus se batizou fora dos templos, se batizou no Rio Jordão. E os que vieram depois dele também se batizaram fora dos templos. O próprio Filipe,
Batizou o eunuco depois que Cristo já tinha subido aos céus, batizou no meio do caminho, na hora que ele quis ser batizado e achou lícito ser por entender a palavra. Assim que entendeu, ele desceu e batizou Filipe, não perdendo tempo, nem marcando hora de batismo, nem dia, porque só Deus sabe o dia que ele vai recolher uma alma, então não cabe a nós ficar decidindo hora e dia para batizar. Tudo isso, irmãos, é fácil entender no espiritual quando a gente quer. E por aí a gente vê as contradições e os erros doutrinários de templos religiosos, de homens que abrem templos milionários, mais com o intuito de viver deles do que de salvar almas. Essa é a verdade. Porque para salvar almas basta isso aqui, ó, você exortar a palavra como ela é. Aí quem crê e batiza já é salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Crer no que? Na verdade, no Evangelho. E quando você crê, você se batiza, recebe o Espírito Santo de Deus. Ali você já é selado como filho de Deus. E aí é só você andar dentro da palavra. E para andar dentro da palavra, você não precisa andar dentro de um templo. Você tem que andar na palavra e não no templo. Porque muitas vezes o próprio templo corrompe a palavra de Deus. Ah, mas aí vem aquelas narrativas, né, daqueles irmãos alienados. Ah, mas nós devemos estar em comunhão com os nossos irmãos. Sim, mas Cristo precisava estar dentro do templo para ter comunhão com os irmãos dele? Paulo precisava estar dentro do templo, enfurnado lá dentro, para ter comunhão com os irmãos dele? Os discípulos tanto de Cristo quanto de Paulo estavam dentro do templo o tempo todo. João Batista vivia dentro do templo ou no deserto? É só a gente pegar o histórico daqueles que nos ensinaram, gente. Por isso que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo vivia viajando, ele não fundou nenhum templo para ele, não. Nem Pedro fundou. Veja que o próprio Pedro fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Pedro foi o primeiro a falar isso. Depois lá na frente Paulo falou também para os atenienses. Primeiro Pedro pregou isso para os judeus. Ora, não sabeis que Deus, o Criador dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens? E depois Paulo, passando lá por Atenas, ele viu os atenienses adorando ao Deus dentro de um templo e colocou lá o Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido era o Criador dos céus e da terra. E Paulo pegou e chamou a atenção deles. Esse Deus que vós diz que não conhece é o Deus Criador dos céus e da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E depois o próprio Paulo exorta que o nosso templo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que é o templo de Deus. Então, em nenhum momento, nem Cristo, nem Paulo, nem Pedro diz que o templo de se adorar a Deus é um templo de pau e de pedra. A verdade é tão escancarada na palavra de Deus que Pedro não fundou nenhum templo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, porque ele estava falando dele mesmo. O templo, o corpo de Pedro era o próprio templo do Espírito Santo. Foi através de Pedro, da vida dele, que Jesus fundou a igreja, ou seja, que é através dele que veio todo o ensinamento ali para nós, e Paulo deu continuidade. Então Jesus se referia ao templo, o próprio corpo de Pedro, assim como nós também somos templos do Espírito Santo. Conseguem entender, irmãos, como é clara a palavra de Deus? Veja que Pedro, ele não fundou nenhum templo para ele, nem Paulo, nem nenhum apóstolo que veio depois de Cristo. Se fosse para eles fundar a igreja dentro de um templo, estaria lá, e Paulo ordenou que fizesse-se um templo, e Pedro ordenou que se fizesse um templo, e construiu um templo, e atendia. Não existe nada disso. O próprio Cristo falou, a casa de meu pai será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformada em covil de ladrões. Veja tudo o que Jesus falou, e os apóstolos também, quando eles se referiam aos doutores da lei, que eram os donos dos templos, das sinagogas. Veja, era só crítica, porque Jesus não via verdade ali dentro. Ainda que muitas vezes eles fossem até lá para tentar ensinar a verdade, mas eles não conseguiam, porque os templos sempre tiveram essa máfia. Satanás sempre agiu ali dentro, através de homens de coração duros e obstinados, que usam mais o templo como comércio do que como lugar de salvação. Veja que naquela época já se comerciava dentro de um templo. Tanto é que Jesus mesmo se irou e derrubou tudo dos cambistas no chão. Então vejam que o próprio Filho de Deus foi contra os templos, porque o povo não respeitava os templos como um lugar sagrado para se adorar a Deus. E hoje acontece a mesma coisa. E quando vem aquelas narrativas, mas nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos, não precisa.
Para ter comunhão com o irmão, você não precisa estar dentro de um templo. Onde estiver 2 ou mais reunidos em nome de Cristo, ele estará presente. É ensinamento. O próprio Cristo falou isso aí, ensinou. E a própria Bíblia mostra que a maior parte das vezes que Cristo estava reunido com seus discípulos, em comunhão com eles, e os discípulos também com outros irmãos, era fora dos templos. Eram nas casas, eram nas praças, eram nas ruas, eram em outras cidades. Então, irmãos, querer pegar a glória de Deus e colocar dentro de um templo, hoje, nas mãos de homens que são piores do que os daquela época, é perder tempo. É não aprender nada, é fazer tudo o contrário do que Cristo e os apóstolos ensinaram. Vamos ler a Bíblia, vamos ver a palavra de Deus. Os discípulos de Cristo nem nos templos não pisavam. Quem pisava era o próprio Cristo, para desfazer as mentiras e o engano que era pregado lá dentro. E hoje não é diferente. Se Cristo e os apóstolos estivessem aqui na terra hoje, a única coisa que eles iam fazer dentro do templo era desmentir tudo que é falado lá dentro. Seria com esse único objetivo que eles iam entrar dentro de um templo. Eu falo isso aqui, irmão, sem medo de errar, porque eu conheço a palavra de Deus. Se Cristo e os apóstolos entrassem em um templo hoje, qualquer um deles, não tem um que se salva não, todos eles, seria para desfazer o engano e a mentira que eles pregam até hoje. Isso é fácil, porque a própria palavra mostra, mas tem gente que não entende. Se não chegar alguém e mostrar a verdade, tem pessoas que não conseguem entender só lendo a Bíblia. Então, irmãos, vamos meditar, vamos refletir. Aonde você viu Pedro atendendo culto? Aonde você viu um templo feito para Pedro atender culto? Aonde você vê na Bíblia um templo feito para Paulo atender culto? Paulo vivia viajando. Quando ele não estava viajando, ele estava preso. Ou em Roma, ou em Jerusalém, ou em Atenas. Vira e mexe, ele estava parado em algum lugar. Ele não parava num lugar. Por quê? Porque a missão daqueles que servem a palavra de Deus é levar por todo canto. Não é ficar num templo ali atendendo culto 3 vezes por semana, 4 vezes, 1h30 por noite, não. Até porque Deus, a obra dele é 24 horas. Você imagina se a gente fosse socorrer as pessoas só 3 vezes por semana, das 7h30 às 9 da noite, ou das 7 às 10? E o resto que precisa durante os outros horários? Então a igreja de Deus, ela não para, ela não dorme. Assim como Deus não dorme, Cristo também não dorme, o povo de Deus não pode dormir. E quando eu falo isso, é no espiritual. Porque imagina se uma pessoa precisa de uma oração 3 horas da manhã, ou tá ali quase morrendo, 3 horas da manhã, ou tá enferma, 3 horas da manhã, o estado dessa pessoa piorou. E ela precisa de oração, ela precisa de unção, ela precisa que um homem de autoridade vá ali e unge ela com óleo consagrado e faça uma oração da fé, porque a oração da fé, ela cura o enfermo. E se a gente for fazer isso só na hora que tiver igreja aberta, templo aberto? Por que a palavra diz isso? Porque a igreja, ela não dorme, a igreja somos nós. Quando você precisa de um irmão para orar, ele vai orar qualquer hora. Ele não vai orar na hora que a igreja está aberta, ele ora exatamente quando ela está fechada. Então, se tudo isso funciona quando os templos estão fechados, por que Deus só age quando ele está aberto? Deus, ele age a qualquer momento. Então essa paranoia, essa alienação de achar que igreja é dentro de uma denominação com um título e um CNPJ, isso daí é gente que não tem entendimento da palavra, nem os que ensinam e nem os que aprendem dessas pessoas. Os que ensinam ainda têm má fé, porque eles sabem da verdade, mas pregam a mentira para ganhar dinheiro. Esse é o grande erro. Tem muitos que conhecem a verdade, sabem que estão ali enganando, mas usam de má fé porque o poder e o dinheiro já subiu na cabeça. Agora, aqueles que ensinam achando que está certo é porque também não conhecem a verdade. Então são cegos guiando outros cegos. Então, irmãos, por que eu passei tudo isso para vocês aqui? Para vocês verem que os templos religiosos, eles não têm nenhum fundamento para salvação e muito menos para se servir a Deus. O próprio Deus fala lá em Jeremias 23, né, que até na sua casa ele achou a maldade. Então, desde aquela época que os templos são mal vistos por Deus, por Cristo e pelos apóstolos.
Não é referência para se servir a Deus dentro de um templo feito por mãos humanas. O verdadeiro templo de Deus é o nosso corpo. E quando a gente quer se reunir, ter comunhão com os nossos irmãos, a gente tem casa para isso. A gente pode até sim se reunir dentro de um salão, dentro de algum lugar, não tem problema. E também não tem pecado nenhum ir no templo. Porém, querer colocar a glória de Deus ali, dizer que ali é a igreja, chamar aquilo ali de igreja, um templo de igreja, ter aquilo ali como santo, como sagrado, dizer que a verdade está ali dentro, dizer que Santa Ceia só é válida ali dentro, o batismo só é válido ali dentro, isso é heresia. Quer ir no templo? Pode ir, não é pecado, porque Jesus entrou dentro do templo, os apóstolos também entraram, mas não fazia parte da vida deles. A maior parte do ministério desses homens, inclusive do Filho de Deus, foi fora dos templos e não dentro. Então, ir dentro do templo não é pecado. Se quiser ir lá assistir culto, pode ir, não é pecado nenhum. Agora, querer dizer que salvação só tem lá dentro, que batismo só é válido lá dentro, que Santa Ceia só é válido lá dentro e que só se adora a Deus lá dentro, isso é heresia, porque não foi o que Cristo ensinou e nem o que eles demonstraram. É aí que eu bato nessa tecla, tá? Quem quer continuar indo nos templos, que vá, não tem problema. Mas querer dizer que lá se serve mais a Deus do que fora deles, isso é heresia. É mentira. Aliás, ao contrário, lá é mais enganado do que aqui fora. Porque lá dentro eles têm uma doutrina que eles mudam. E eles seguem aquilo mais do que a própria Bíblia. E eles não mudam de jeito nenhum, é aquilo e pronto. Mesmo que a Bíblia mostrar outra coisa. E aqui fora não, você tem liberdade de olhar para muitos lados até você encontrar a verdade de acordo com a palavra. Lá dentro não, é aquela doutrina e pronto. Estando errada ou herética, vai ser ela que você vai ter que engolir até o fim. Se Deus não abrir teu olho, se você não aprender a conhecer a verdade, você vai morrer naquele engano. Agora, aqui fora do templo, do sistema religioso, daquela cúpula, daquela caixinha, daquela bolha, você abre a tua mente para olhar para outros lados e ver aonde realmente a verdade está. Entendeu, irmãos? Então não é pecado ir no templo, quem quiser ir, que vá. Mas querer atribuir salvação, batismo, Santa Ceia, poder de Deus, milagres lá dentro, isso é heresia. Até porque os maiores milagres que Deus faz é aqui fora e não é lá dentro. Eu mesmo fui selado pela promessa dentro da minha casa. Eu frequentei a igreja há muito tempo. E Deus me selou dentro da minha casa, não foi lá dentro do templo. Eu falei eu falei sempre em línguas aqui fora e nunca lá dentro. Não sei porquê, né? Deus sabe todas as coisas. Né? Sentia a presença de Deus lá? Sentia sim, porque o meu espírito estava em comunhão com Deus, não por eu estar lá dentro, mas a mesma presença que eu sentia lá, eu sinto aqui também. Basta eu ajoelhar meu joelho no chão, na comunhão, na fé, na oração, que Deus visita a minha alma. As maiores presenças de Deus que eu já senti na minha vida, em oração, buscando a Ele face a face, foi dentro da minha casa. Porque isso é independente do local, e sim da sua comunhão com o Pai, através do seu Espírito Santo. Então por que eu estou falando tudo isso daqui? Para vocês entenderem o que realmente significa um templo de pau e pedra e o que significa adorar a Deus. Associar a salvação, associar o Todo-Poderoso, associar obras e maravilhas, associar batismo, Santa Ceia a um templo, querer dizer que tudo isso só se faz lá dentro, isso é a pior heresia que alguém pode pregar, porque não é o que a Bíblia ensina. Os maiores rituais feitos nos templos foram feitos por escribas e fariseus, que Cristo chamava de hipócritas. Hoje nós vemos esses mesmos escribas e fariseus dentro dos templos, dentro dessas sinagogas. São os líderes religiosos que usam esses templos para sugar e explorar o rebanho de Cristo. Lá dentro do templo você não tem liberdade de espírito, você tem que fazer o que eles mandam e pronto. Se você quiser ficar lá e se sentir bem, tem que ser do jeito deles. Você não tem liberdade para servir a Deus da forma que o Senhor manda e que o Espírito te dá essa liberdade. Por isso que tem muitos crentes que se reúnem em sítios, que se afastam para se reunir, para ter essa liberdade e alegria no Espírito. E mesmo assim tem igreja que condena ainda.
Sendo que o próprio Cristo falou que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estará eu com eles. Ou seja, eles não querem que você descubra a verdade. Porque se você descobrir a verdade, você não vai conseguir estar lá dentro engolindo o engano. Uma vez descobrindo a verdade, você não aceita mais o engano. Você é liberto, como Cristo disse. E você não aceitando o engano, você se afasta. E você se afastando, você deixa de ajudar financeiramente. E você deixando de ajudar o templo, ele vai ficar com os cofres vazios. E por outro lado, vai acabar com a mamata dos seus líderes. Vocês estão entendendo que uma coisa vai puxando a outra? Hoje a maior parte dos templos são construídos para lavagem de dinheiro, não é para salvar almas, até porque quem salvou foi Cristo. O sacrifício que Cristo fez já determinou quem foi salvo e quem não foi. Então, aceitar Cristo, hoje em dia você aceita mais fora dos templos do que lá dentro, porque se Deus dependesse de um templo fixo, parado num local, das ovelhas ir até lá e não eles ir até as ovelhas, o número dos eleitos nunca ia se completar. Por isso que hoje Deus permite a gente até usar a internet para pregar, né? Por quê? Porque é a forma mais rápida de se alcançar almas. E quando se prega de verdade, o Espírito Santo age através da palavra, mesmo você não estando perto da pessoa, entendeu? E se Deus fosse depender dos templos de pau e pedra, para as almas ainda ter que ir lá. Porque ele falou, ide por toda a terra, pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou, ficar em toda a terra parado, esperar toda a criatura ir até vocês. E é o que acontece nos templos. Quer dizer, tem que Deus ainda levar até eles. Tem que ir pela misericórdia, usar um irmão para levar, olha lá, vem para minha igreja, para o meu templo. Geralmente eles falam minha igreja, né? Como se a igreja fosse deles. Sendo que a própria igreja é eles. Olha o entendimento de irmãos. A gente é a igreja e chama um templo de pau e pedra de igreja. Então a gente tira a nossa própria santidade que Deus nos deu, nos chamando de templo dele, do Espírito Santo, e coloca sobre o pau e a pedra. A gente tira a nossa santidade que Deus nos deu, porque ele nos chama de templo do Espírito Santo, e nós colocamos em cima do pau e pedra de cimento que o homem constrói. Olha como nós somos infantis, ingênuos na fé e no entendimento. Deus não colocou santidade lá, ele colocou em nós. Ele chama nós de templo dele e não o templo de pau e pedra. Mas nós não queremos saber, não. Eu não quero ser templo. O templo é lá. Estão entendendo, irmãos? Então, a igreja somos nós. É nós que fazemos a diferença. Você passa em frente Você vê que hoje em dia ninguém entra nos templos, rouba, põe fogo, tudo. Cadê? Se Deus estivesse ali, você acha que Deus ia deixar isso acontecer? Vê se alguém vai lá no céu e rouba e saqueia. Ninguém, porque lá tem o Criador lá dentro. Agora na igreja, aí, não, pau e pedra, todo mundo faz o que quer. Por quê? Porque foi feito por mãos humanas. Foi feito por mãos humanas. E o povo dá mais santidade a isso do que o próprio templo do Espírito Santo que somos nós. Então, irmãos, aqui fora você tem a liberdade de escolher onde está a verdade, lá dentro não. Ou você aceita o jeito que eles querem ou não. E a verdade é tão ocultada que as próprias denominações não se entendem entre elas. Ora, irmãos, se Deus é o mesmo e Cristo é o mesmo e a palavra é a mesma, por que as denominações não andam na mesma doutrina, não andam no mesmo caminho? Por quê? Porque as doutrinas que elas ensinam não vêm de Cristo, vêm deles mesmos. Porque se todas elas seguissem a mesma doutrina, todas elas estariam no mesmo caminho. Aliás, existiria uma só igreja e não várias. Então, igreja A não aceita a doutrina, não aceita o Deus e nem o Cristo da igreja B. E nem a igreja B aceita o Cristo e o Deus da igreja A. A igreja A não aceita os ensinamentos da igreja B, porque diverge com os dela. E a igreja B não aceita os ensinamentos da igreja A, porque diverge com os delas. E as duas divergem da Bíblia. Estão entendendo? Então, por isso que Cristo olha para tudo isso com um ar de tristeza e diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus está questionando, não vai achar. Porque como se tem fé desse jeito bagunçado, desse jeito torto, indeciso e contraditório de servir a Deus? Esse jeito estranho de entender a palavra de Deus, onde cada um prega uma coisa, mas ninguém prega a verdade. Onde cada igreja quer ser a dona da razão, quando na verdade a única razão está dentro da Bíblia. E nenhuma delas anda pela Bíblia, pela palavra corretamente, porque se andasse não haveria divergência.
A igreja que fala que prega a Bíblia, mas não aceita a saudação do teu irmão porque participa de outra denominação, sendo que o próprio Cristo ensina que galardão tereis se saudar só os vossos irmãos? Nenhum. Então ele ensina que nós temos que saudar a todos, independente de ser nossos irmãos ou não. Mas tem denominação que só sauda se saudar, se for da mesma denominação. Que galardão tereis se amar só o que vos ama? Tem galardão que só ama aqueles que faz parte. Aliás, tem denominações que só ama aqueles que faz parte dela. Uma prega uma doutrina, a outra pega outra. A oração é aceita sem véu, a outra tem que ter o véu para Deus aceitar a oração. Uma, Deus é Deus, a outra, Deus é Jeová. Uma, você pode, fazer obra todos os dias, a outra, dia de sábado. Então são tantas heresias, irmãos. Eu poderia ficar aqui o dia todo e mais um dia falando, e exortando e passando vários fundamentos para vocês. Mas até para não ficar muito cansativo, eu vou encerrar por aqui. Mas, irmãos, vocês veem como que quando a gente começa a ver pela ótica espiritual, como a gente é enganado o tempo todo e como a gente perde tanto tempo dando ouvido a coisas que não edificam e que não produzem frutos de louvor, sendo que o verdadeiro louvor, a verdade está na nossa mão. Então, irmãos, é por tudo isso, que os vídeos que eu faço é exatamente para tentar mostrar para você a verdade dentro da palavra que eles não mostram nos templos. Eles nunca vão pregar isso para vocês. Por quê? Porque se eles pregarem isso, eles vão estar indo contra eles mesmos. Se eles pregarem isso, eles vão estar indo contra eles mesmos. Se eles pregar, olha, irmão, você pode saudar todos os que vos saudam, eles vão estar dizendo que eles erraram um dia, que eles ensinaram você só a saudar aqueles irmãos na fé que foram batizados na mesma denominação que a tua. Se eles pregar que Deus ele ouve todas as orações, independente de você usar o véu ou não, ainda que Paulo ensinou, que a mulher tem que se colocar o véu, mas ele não disse que sem véu Deus não ouve. É diferente. Uma coisa é você colocar o véu para orar como reverência a Deus. Pode ser bíblico? Sim, é bíblico. Porém, também não está dizendo que se não colocar o véu, Deus não vai ouvir. Então, há heresias quando se prega de má fé, quando se dá duplo sentido ao entendimento da palavra de Deus. Há heresia nisso. Vamos ser sinceros. Olha, irmãos, as irmãs que sentirem de pôr o véu, pode pôr, agrada a Deus. Mas quem tem o costume de orar sem o véu, também está agradando a Deus da mesma forma, porque é pela fé que nós agradamos a Deus, não é por obras. Veja o que a Bíblia diz: a salvação é pela graça de Deus que está em Cristo Jesus, é pela sua morte, é pela sua cruz, não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé no sacrifício de Cristo, não é por obras. Então, independente de usar o véu ou não, isso não vai salvar ninguém. O que vai salvar é o que Cristo já fez lá na cruz. E é a fé no sacrifício dele e andar firme com ele. Tem muitas coisas que não é sinônimo de salvação. Tem irmãs que usam o véu a vida toda e não serão salvas. E tem irmãs que nunca vão usar véu e vão ser salvas. Porque a salvação não está no véu. Tá entendendo, irmãos? Também não estou dizendo que quem usa tem que deixar de usar e nem que quem não usa tem que usar. Fica a critério de cada um. Eu estou falando aqui, eu tô tentando mostrar para vocês que as pessoas se apegam mais a pequenas coisas do que realmente ao que mais importa. Porque tem muita irmã que usa véu, mas que por dentro só Deus pode ter misericórdia. Coração de pedra, não tem caridade, não tem amor ao próximo, andam por fora como crentes, mas por dentro não são. E já tem aqueles que por fora já são mais desleixados, gostam de cortar o cabelo, não usa véu para orar, mas tem um coração puro e sincero diante de Deus. Então, quando a gente pega essas duas questões, o que importa mais para Deus? É o exterior ou é o interior? É o interior. Tá vendo que muitas coisas que Paulo falava caem por terra também quando a gente vai para o amor que ele mesmo prega? Porque ele mesmo pregou o amor como sendo a base de tudo, Ele fala que ainda que eu fizer isso ou aquilo, se não tiver amor, nada serei. Então o próprio Paulo derruba por terra alguns ensinamentos dele. Porque ao mesmo tempo que ele prega usos e costumes, ele prega o amor como a base de tudo para a salvação. A caridade é tudo. Ainda que eu tiver o dom de transportar os montes e fazer isso e fazer aquilo, se eu não tiver amor, nada disso adianta. Então, irmãos,
A palavra de Deus é muito mais profunda do que nós aprendemos até hoje. Nós temos que ter esse entendimento, porque tem muito crente preso a usos e costumes, tem muito crente preso a doutrinas de templos, mas não estão presos à verdade da palavra de Deus, tá bom, irmãos? Depois, se os irmãos sentir, pergunta alguma coisa aí, tá? E conforme der eu respondo, se os irmãos não tiverem entendido ainda, eu não estou aqui, né, pregando contra nada, só estou mostrando para vocês a verdade dentro da palavra. É só refletir. Se alguém ainda tiver dúvida, ouve o áudio de novo, porque tem coisas, irmãos, que para a gente entender é preciso ler, reler e ler de novo, e tem coisas que para a gente entender a gente tem que ouvir, reouvir e ouvir novamente. Então, quem não entendeu, tiver com dúvida ainda, ouça o áudio sem pressa, todo novamente, que vocês vão entender. Deus vai abrir o entendimento de vocês aí, tá bom? Deus abençoe a todos.